Boa noite, meus amigos, consultores, empresários, todos vocês que estão chegando aqui. Essa é a nossa primeira live Profissão Consultor. Vou já chamar aqui o meu convidado muito especial. Consegui que ele viesse aqui nessa estreia desse quadro, que é o Augusto Silveira. Deixa eu chamar o homem aqui, só um instante. Ver se ele entra. Opa! Tá na câmera. Aqui, Aí, isso. tava no Boa noite, cantinho ali. Augusto. Boa Que noite, tudo bem? alegria. Estou Como é começando que o você café tá? direito aqui. Profissão consultor é o nosso. Isso aqui vai virar um podcast futuramente, né? Mas é uma conversa aqui com consultores muito especiais e eu estou começando com o maior dos especiais, um cara que eu admiro demais. Foi o professor para mim, grande parte da minha vida. Acho que a internet dele não está muito boa, mas grande parte da minha vida ele foi um professor, me ajudou muito. É um cara um estudioso. Estava até mexendo no LinkedIn aqui para saber da vida dele. Comecei a pesquisar aqui, fui olhar as formações, parei em 16. Fui contando. Chegou em 16 eu parei, porque o homem é um estudioso. Só um instante aí, vamos ter aqui um pouco de paciência com a internet do Pará. O Pará não é brincadeira. Tá entrando aqui já? Eu estou aqui numa cidade mesmo, Xinguara, no sul do Pará. Uma cidade aqui que a internet é campeã de Pronto. ruim, né? Voltou agosto? Voltei, desculpa. A internet que não tá legal. Ah, Então, coisa boa, né? Seu convite, Fernando. Mais uma vez, obrigado, né? Obrigado aí pelas palavras também, né? Quer dizer que você foi no meu LinkedIn, foi conhecer um pouquinho mais. eu lá futucar a tua vida lá para saber da tua. Não, eu já te conheço, né? Sim, Saber da tua formação sim. e a tua câmera não está aparecendo para mim aqui. Ué, não tá não? Pessoal, comentem aí se a câmera do Augusto está aparecendo para vocês. Bom, pra mim tá. Tá Está aparecendo aparecendo as aqui. duas aí? Talvez seja aqui só. Pois é, Augusto, eu te conheço já há bastante tempo, né? Nós nos tornamos amigos, embora não tenhamos nos encontrado pessoalmente. Você tinha prometido aí, Então, né, em Belém, me levar para jantar. Fui lá você veio em algumas Belém e não vezes, avisou? fui algumas vezes em Belém, não conseguimos, né? É Marcar verdade. esse jantar aí, mas você está na dívida, eu não esqueci isso aí, não. Não, Mas, por enfim, favor. nós somos amigos já, eu te considero bastante. E aí, já que eu estou estreando, estrear com a melhor pessoa, né? Um cara que eu É isso. admiro, tá bem. Aí eu vou abrir aqui Tá para que bom. você fale um pouco aí da quem é você, da sua carreira, da sua formação, fale um pouco das suas experiências. Não precisa ir lá de trás, não. Pode ser já da vida já profissional e depois essa transição, né, para a consultoria, porque eu acredito que é uma virada de chave muito grande. Sim, Tem um momento difícil, tem incerteza. Eu queria que você sim. falasse um pouco sobre isso aí. Então, Fernanda, como é que eu posso começar, né? Foi uma vida de muitas experiências, né? Hoje me encontro como especialista em consultoria e planejamento empresarial e tive toda uma trajetória, né? Como você teve, muitos outros profissionais da área da consultoria tiveram. E o mais interessante é porque eu fui me descobrindo nesse processo, então foi um processo também de descoberta. E depois, diante da necessidade que era atendida, né, nas minhas atividades, eu praticamente fazia consultoria e não sabia que era consultor em determinado momento da minha vida. E hoje, eu lembro que a minha última oportunidade enquanto CLT, que foi a Rede Pitstop Grupo Alto Brasil, me perguntaram por que eu queria, né, o ramo de consultoria. Eu digo, gente, eu sempre quis entrar no mercado de consultoria e eu achava que era um mercado muito fechado. E, na verdade, não é que seja um mercado fechado, é justamente que eu não tinha começado, eu não tinha usado o meu conhecimento, usado as minhas formações, usado as especializações. Então,
no processo, a partir do momento que eu comecei a executar a consultoria de forma profissional nessa empresa, foi quando eu comecei a utilizar todas as ferramentas que eu utilizei lá no passado. Então, desde matrizes, né, ou então organizações, né, matriciais, metodologias, inclusive o poder da gestão de pessoas também, que é uma área muito forte dentro da minha atuação, e treinamento e desenvolvimento, que é uma área que eu sou apaixonado. Então, eu passei a utilizar todo esse conhecimento. E claro que a gente vai buscando conhecimento, né, através de cursos, vai se especializando, e acabei hoje, né, entrando na consultoria de cabeça, é algo que me fascina, eu particularmente gosto, é um tipo de relacionamento gostoso, inclusive com pessoas, e isso, de certa forma, traz, né, algo que, de certa forma, me engrandece, né, enquanto ser humano. Então, isso para mim é grandioso. Então, eu me sinto muito feliz, né, me sinto entusiasmado a partir do momento que eu ajudo alguém, em que a gente desenvolve, em que as pessoas estão ali, às vezes, presas num processo sistêmico, e quando eu falo sistêmico, sistêmico de trabalho, né, sistemática de trabalho, às vezes ali não está sendo um grupo funcional, a gente tenta fazer, de alguma forma, que aquele grupo se torne funcional. Então, é bem interessante e é um ramo que cada vez mais eu me apaixono. Inclusive, com o tempo, eu senti a necessidade, devido a escutar muitas pessoas, né, fazer muita escuta no meu dia a dia, desde lá de outras oportunidades, né, outros cargos em outras empresas. Essa escuta me despertou para a psicologia. Algumas pessoas que são próximas a mim diziam: "Por que você não tenta, né? Você poderia tentar, você tem ali um tino." E hoje eu estou terminando o curso de psicologia. Então, tudo isso começou a vir, né, através de uma formação que hoje eu considero incrível, justamente para poder atender, né, os clientes, poder fazer um trabalho diferenciado nas empresas, trabalhar na saúde mental das pessoas, inclusive no ambiente de trabalho, que é muito importante, né? Fazer a produtividade acontecer de forma diferente, sem aquele peso, sem ter que ter dor, mas a partir de trocas, de compromisso, né? E até de pertencimento, que é algo importante hoje. A gente vive num mundo em que, dentro de algumas empresas, você às vezes não consegue encontrar alguns colaboradores com pertencimento, e a gente se pergunta por que está acontecendo isso, né? Então, são muitos fatores, isso daí fica para um segundo encontro. Não, mas não vai faltar ocasião, não. Vou marcar algumas vezes aqui, até porque eu gostaria Sim. muito de aproveitar o teu conhecimento, a tua experiência, teus estudos, né? Como eu até comentei no início da live aqui, você é um estudioso. Inclusive, eu queria até te parabenizar aqui publicamente, porque a tua vida aí dedicada, né, aos estudos. Eu até percebi que você se voltou muito para a questão humana, né? Sim, Embora o trabalho de consultoria, em muitos momentos, ele é técnico, porque sim, envolve ali as técnicas, né? Seja de gestão, seja de marketing, seja em qualquer outra departamento ali das empresas que a gente trabalha, mas a gente lida com o ser humano, né? E aí, mas, depois desse pós-pandemia, em especial, a gente nota que as pessoas estão muito adoecidas da mente. É muito comum os afastamentos, as faltas, né? Essa síndrome de burnout que também acaba acometendo muitas pessoas. E assim, você está de parabéns. Foi uma decisão sábia, né? Se tivesse sido desculpa. estratégica, Sim. você estaria de parabéns nisso. Encaminhar nessa direção, que é uma direção muito carente. Inclusive, depois de algumas parcerias que a gente vai fazer aí, porque tem uma turma que eu atendo aqui que está precisando muito de atendimento psicológico, então você já está terminando aí seu curso. Logo, logo, enquanto, né, enquanto eu não puder, enquanto eu não estiver formado, eu não posso atuar na área. Mas como especialista na área de gestão de pessoas, a gente pode atuar de forma indireta ou com algumas ações que possam promover a saúde mental dentro das empresas, né, enquanto especialista de gestão de pessoas, né. Então, sou administrador, né, especializado na área de gestão de pessoas, liderança, desenvolvimento de equipes, formação de novos gestores, e na consultoria e planejamento empresarial também. E entre outras áreas do conhecimento,
Então, isso, de certa forma, nos habilita também a criar ações justamente para essa saúde mental dentro das organizações. E agora é lei, né? Agora é lei. Pois é. Não, eu vejo que você também tem um pouco de uma simpatia para o PCD, para a inclusão, né, os autistas, esse lado, que é um lado que as organizações estão até se abrindo um pouco. E eu vejo que você também acaba demonstrando bastante interesse nessa área, né? Você está de parabéns, isso aí. Ah, obrigado. Uhum. Emenda aí, falando um pouco da tua atuação. Inclusive, pessoal, quem estiver na live aqui, quiser mandar uma pergunta para o Augusto, pode escrever aí, mandando as perguntas, comentário, alguma coisa, que no final da live a gente responde aqui as perguntas. Ah, com todo prazer. Se quiser Então, né? perguntar se ele, quiser perguntar se ele é solteiro, pergunta aí também, já aproveita. Ei, Augusto, fala da tua atuação aí. Você atua na região de Belém, da Grande Belém, mas também online. Você está mais online? Como é que está a tua agenda? Hoje a minha agenda, ela está 100% online. 100%. Então, exatamente. Eu tenho um cliente agora aqui no estado do Pará que eu vou começar a atender presencial, que é uma startup, inclusive no município de Cametá, no Pará. E vai ser a primeira loja de uma rede de produtos hospitalares. E nós estamos já no planejamento. Então, já, dia 17 agora já começa, né, o presencial deles. Então, acredito que já esteja indo para Cametá, no Pará. E atendo clientes de São Paulo, né, também. E agora tenho mais tem uma clínica em São Paulo também que atendo, então vou atender agora, inclusive, uma clínica agora em Belém, que já começo, acredito que esse mês ainda de fevereiro. Então, maior parte do meu planejamento é todo online com os clientes. A dinâmica do online funciona de maneira bem tranquila, então, para os clientes também é muito bom. Eles conseguem separar um espaço ali, 1 hora de consultoria ou 2 horas de consultoria. A gente nunca extrapola 2 horas, porque fica cansativo para o cliente acaba não conseguindo, né, ficar muito tempo ali em frente à tela, é muita informação. E é esse cara a cara que a gente está tendo aqui para falar das dores. E o meu foco são em pequenas e médias empresas. Passei por grandes empresas, né, algumas multinacionais, como Claro, TIM, né, passei também por Ortobon, entre outras grandes empresas. E nesse processo, essas empresas, elas trabalham com um outro tipo de consultoria, né, uma equipe maior de consultoria, um staff maior de consultoria. A minha consultoria, eu trabalho de forma individual, com parcerias, né? Então, tenho você como parceiro, tenho outras pessoas como parceiros. Então, sempre nós temos parcerias para poder atuar ali com os clientes, né? Se de repente o cliente precisa de um psicólogo de recursos humanos, exclusivo categoria psicólogo de recursos humanos, a gente consegue em parceria com outro profissional. Então, a gente acaba montando essa rede de apoio. E isso é muito bom para o cliente, porque É, diante da necessidade dele, ele vai adequando, né? beleza. É só uma curiosidade aqui. Você percebeu que quando a gente começa a fazer um trabalho bem feito em um nicho, a gente acaba ficando meio nichado por um período? Eu estou falando assim, eu vi que você tem algumas clínicas, né? Porque como o nosso trabalho, em grande parte, é por indicação, Sim, acaba que aquelas pessoas se conversam, né? Então, eu mesmo fiquei muito tempo em farmácia, aí fui para autopeça, aí agora parece que ficou um pouco tempo em autopeça. Agora estou entrando em material de construção, tive até em empresa de drone, essas coisas. Só que aquele nicho que as pessoas começam a indicar, se a gente não furar a bolha, corre o risco até da gente ficar meio nichado mesmo, né? Mas é bom, então, até bom porque a gente vai se aprofundando, tem esse lado também, né? existe a consultoria especializada em determinado setor. Então, por exemplo, eu já fui do setor automobilístico, eu não era do setor automobilístico, eu vim de uma raiz de telecomunicações. Então, tive também um lado na educação, trabalhei como gestor em uma faculdade. Então, de certa forma, a gente trabalhava com a consultoria voltada à captação de matrículas e a outras ações. Então, nesse processo, acho que a minha diversidade de experiências, ela, de certa forma, traz né,
digamos assim, essa possibilidade multidisciplinar ali de estar trabalhando em diferentes áreas. Porque as dores não são tão diferentes. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de processos, nós estamos falando de habilidades, de competências. E dentro de todo esse contexto, as empresas sentem dores, dores financeiras, dores onde elas de repente não conseguem fazer uma integração com a equipe, não conseguem formar uma liderança, ou a liderança não consegue atender a necessidade ali do empresário. Então acaba que de forma generalista você acaba atuando em diversos nichos. Então, como eu vim dessa raiz de telecomunicações, e tem um ditado lá que quem trabalha em telecomunicações faz tudo na vida, não é tão diferente no setor automotivo, em alguns processos, não é tão diferente nas clínicas, não é tão diferente no setor de educação. A gente acaba integrando determinados conhecimentos. Sempre vem agregar em um lado ou outro. Principalmente, por exemplo, voltando ao setor automotivo, que é um setor carente dentro da área da consultoria. Então, você vê poucos consultores na área do setor automotivo, enquanto você vê também clínicas e consultórios com algumas consultorias especializadas exclusivas somente para a área. E quando vem um profissional generalista, ele traz um pouco de novo para essa área, ele traz uma novidade, ele traz uma ação diferenciada que às vezes traz um resultado do qual faz sentido para o cliente. Muito bom, bom mesmo. Assim, vamos esquecer que o título aqui da nossa live é Profissão Consultor, né? Então, vou puxar de novo aqui para o veio do assunto. Sim. Eu queria que você falasse um pouco da profissão de consultor, se você se identificou, qual a parte aí que você mais gosta, e fala uma questão negativa também, aí, um lado ruim, porque as pessoas acham que vida de consultor é só glamour, né? Mas fala aí. Almoçar com todo mundo, ir para a churrascaria, né? A parte que Acho todo que é mundo isso, gosta. treinamento, palestra, lanchezinho depois dos treinamentos, mas não é não, vida de consultor não é brincadeira não. Mas fala um pouco aí sobre essa nobre profissão, né? Que eu enxergo como nobre, eu gosto. Vamos puxar aqui sardinha para nossa, brasa para nossa sardinha, né? Eu gosto da minha profissão. Sim. Estou até trabalhando aqui na internet, tentando aproximar as pessoas desse mundo, humanizar a consultoria, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa carreira aí desafiadora de ser consultor. Então, é um desafio, como qualquer outro. Eu não vou minimizar as outras profissões, né? Então, é um desafio muito grande, principalmente quando você trabalha de forma individual. Então, não é fácil para quem você é chefe, você é seu chefe, você é seu analista, você é seu contador e a autodisciplina, como a gente tinha conversado anteriormente, né? Se pegar tendo autodisciplina, fazer sua agenda, se organizar. Então, a vida de consultor, ela te traz uma certa independência de forma individual. Então, assim, hoje eu me sinto independente, eu me sinto livre, eu não me sinto preso com tendo aquele, digamos assim, que cumprir as minhas 8 horas, 8 da manhã até as 18 horas, fazer deslocamentos. Não, eu faço a minha agenda. Então, essa liberdade também me deixa espaço para justamente exercitar aquilo que eu tenho, que eu digo de melhor, que é a criatividade, desde criança. Então, é muito bom a gente reconhecer as nossas competências, né? É muito bom a gente conhecer, ter conhecimento das nossas habilidades. Então, algo que eu fui muito estimulado enquanto criança foi criatividade. Então, acho que a criatividade, ela unida à consultoria, ela acaba sendo um véu, assim, fantástico para qualquer profissional. Por isso que eu digo, todo profissional que trabalha de forma intensa, onde você precisa ter pensamento estratégico, onde você precisa produzir muitos materiais, às vezes através de muita leitura ou através de muitos números, gente, tenham tempo de fazer algo criativo. Pintar, brincar com os filhos, sabe? Se divertir no parque de diversões, pegar uma praia, ter momentos de prazer. Se você tiver momentos de prazer, momentos de alegria, eu tenho o meu lugar de descompressão também nos finais de semana. De vez em quando eu estou aí no interior, tomando banho de rio, de praia, tudo. Eu vejo teu Instagram aí, eu vejo teu Instagram. Então, ali é o momento onde também eu estou plantando a minha criatividade. E o relacionamento, né, com a família, né? Eu tenho um bom relacionamento com os meus pais, me divirto com eles, são idosos. Então, procuro também ter
algum espaço com os meus amigos. Eu posso dizer que ultimamente eu ando até devendo, né, um pouco de atenção aos amigos, mas é devido a essa correria toda de término de curso, né? Então, tem algumas coisas que acabam impactando em outras. Mas isso não tem afetado a minha criatividade, né? Então, acho que um ponto importante dentro da consultoria é a criatividade para mim. E algo que eu gosto muito dentro da consultoria é treinamento. Cara, eu gosto de dar treinamento, eu gosto de criar o treinamento, eu gosto de colocar as fotos, os Ah, vídeos, fazer dinâmica de eu grupos. sou dos que bebi dessa fonte aí, viu? A gente, Então, às vezes, dividiu alguns projetos, os treinamentos ficaram e, disponíveis lá, eu peguei alguns. Você não vai me processar, não, por direitos autorais. fique à vontade. Estou usando algumas coisas deles aqui e eu Tá, posso. meu portfólio em empresas anteriores, que eu digo assim, a gente tem, né, propriedade intelectual de muita coisa, mas a partir do momento que eu deixei algo numa empresa, para os meus colegas, para os profissionais, que eu compartilhei, gente, eu compartilhei, está compartilhado e está tudo bem, está tudo tranquilo. É muito bom a gente poder Obrigado, compartilhar Alex. conhecimento. Já não É vou muito receber bom. o processo. Tá. Não, mas vamos aqui. Se a gente bater papo aqui, vai ficar igual duas comadres aqui, noite adentro, Não né? é? Mas fala um pouquinho aqui, você falou aí que você está meio focado em pequenas e médias Sim, empresas. A impressão que eu tinha é que havia um certo preconceito com consultoria, de que consultoria era só para empresa grande. É impressão minha ou é uma realidade que ultimamente as pequenas e médias empresas estão mais simpáticas à consultoria? A consultoria está ficando um pouco mais popular. Fala um pouco a respeito disso, já que você está dentro dessas pequenas e médias empresas, assim como eu também estou, né? sim. E, Fernando, eu tive a oportunidade de conhecer várias regiões do Brasil, né? A trabalho mesmo nas empresas que eu passei, então a gente acaba viajando muito. E atuando, às vezes, temporariamente, a gente passa 10 dias num lugar, 15 dias no outro, e a gente acaba trocando muito com outros profissionais nessas regiões. E pelo que eu percebi, falando de mercado, olhando para trás, eu posso te dizer isso desde meados de 2010, então, foi o período, inclusive, que eu morei em Brasília. Cada região, ela tem uma cultura. E quando a gente fala de consultoria, você vê que algumas regiões do Brasil valorizam muito a consultoria, valorizam demais, mas porque já vem de uma cultura, já vem de uma raiz onde o mercado começou a pedir por isso. Naquele mercado começaram a se criar consultores, né? As empresas começaram, principalmente no Sudeste, e isso começou a vir para o Norte algum tempo. Sendo que já existia um ou outro consultor no Norte atuando, só que os nossos empresários aqui no Norte, eles não tinham a cultura de contratar a consultoria. Eles iam fazendo, né? De qualquer jeito, a grosso modo, ou da forma com que ele aprendeu. Às vezes o cara viajava, o empresário viajava, ia para São Paulo, ia para Rio de Janeiro, ia para Brasília, para poder fazer cursos sobre negócios, sobre gestão, e aí voltava cheio de conhecimento e o consultor estava aqui em Belém, e pouco divulgado. E aí, com as redes sociais, nós entendemos que as pessoas começaram a aparecer mais, começaram a ficar presentes, começaram a trocar endereços, mandar convites, falar do seu trabalho, assim como hoje a gente está falando aqui do nosso. Então, as pequenas e médias empresas começaram a ver isso como uma oportunidade para crescer. E elas estão procurando, elas estão cada vez mais com sede de conhecimento, né? Os novos empresários estão aí, estão nascendo, tem muita coisa na internet, e eu sempre digo, gente, tem curso legal na internet, tem muito conhecimento na internet, só que a gente tem que filtrar um pouquinho o que a gente vai usar da internet. Tem que ter um pouquinho de sabedoria nesse fator. Então, quando a gente fala de uma consultoria especializada, a gente está falando de um profissional que viveu tudo isso. Um profissional que passou, né, por essa vivência. E não só na vivência de atender clientes empresários, como também, às vezes, ele já passou por uma loja, já foi gestor de uma loja, entendeu os processos, recebeu treinamentos que foram investimentos de outras empresas, e são conhecimentos que se perpetuam ainda aí, né? Não se perde. E agora sim, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou ver se você concorda comigo. Assim, essas imersões e esses treinamentos de
curtos, 3 dias, 2 dias, 3 dias, eu considero como um outro ramo, uma outra profissão. Pensando em nós, que somos consultores, que acompanhamos o nosso cliente por um período, durante a implantação, dividimos com ele as responsabilidades do resultado, caminhamos junto. Eu considero como uma outra classe. As pessoas costumam misturar um pouco, mas eu considero como uma outra classe. Porque, como você bem falou, né, é comum você ter empresários que forem em imersões, que têm bastante conhecimento, inclusive o problema dele nem é conhecimento, mas na hora de executar, que põe em prática, ele enfrenta dificuldades. Aí De quando alguém planejar. como você, eu sou até mais presencial, né? Eu tenho uma atuação online, mas muito pouquinho. 90% do meu trabalho é presencial. Quando a gente vai Legal. acompanhar esse cliente na execução, passo a passo, é diferente, é uma outra coisa. Eu costumo dizer que não pode nem comparar uma coisa com a outra. Eu não estou dizendo que uma imersão, que um curso rápido, ele não é bom, não é isso. É uma outra coisa. Você tem que Sim. separar a consultoria dessas formações mais rápidas e até formações à distância, né, que tem ali um período curto. Você concorda comigo nessa abordagem ou eu estou falando bobagem? Se você falar que é bobagem, eu vou acreditar, eu vou ter autoridade. Bom, depende de como você faz a formação. Até porque, assim, dependendo de como a formação foi criada, por exemplo, toda vez que eu crio uma formação, eu faço um levantamento com o cliente. Eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso entrevistar, eu preciso acompanhar o meu cliente, saber quais são todas as dores deles, eu faço um mapeamento de todos os problemas. Então, vamos dividir os problemas. Qual o problema relacionado à gestão de pessoas? Qual o problema relacionado a fornecedores, a compras? Os problemas relacionados à logística? Quais os problemas que são relacionados à pós-venda? E quais os problemas que são relacionados à venda? Então, a gente tem que fazer um mapa sistêmico, como se fosse um mapa mental, e a partir disso você cria uma trilha de informações, identificando quem são as pessoas, qual o grau de conhecimento sobre o assunto. Então você vai fazendo pequenos levantamentos depois disso. Quando todo o mapeamento é feito, você começa a fazer a formação dentro da necessidade do cliente. Aquilo que o cliente precisa e, claro, o colaborador dele principalmente precisa para poder executar as atividades. Podem ser formações curtas, por exemplo, eu crio um workshop que é o dia todo. Começa de manhã e termina às 6 horas. É um catatal de informação. É slide em cima de slide, é vídeo, são exemplos, são fotos, são metodologias, são planilhas. Então, ele termina o dia dele, né, com aquela formação do workshop. Começa de manhã, tem pausa para o almoço e termina no final da tarde. Só que é dentro de uma necessidade específica. Eu posso pegar aquele material e deixo disponível na internet. De repente, eu posso vender aquele material, mas não vai atender a necessidade da outra empresa, porque não são as mesmas dores. Então, o remédio que é para um paciente não serve para todos os outros pacientes. São outras dores. Mas aí de alguma maneira você acabou concordando comigo. Essas fórmulas prontas que existem, que a pessoa vai lá e atira Se a dor for a mesma, eu do não me cabeleireiro incomodo. lá em São Paulo ao borracheiro aqui no Pará, a mesma fórmula. Assim, É difícil a dor ser a mesma, assim, claro. Pode ter um problema, por exemplo, resolução de conflitos. Como é que eu vou resolver conflitos dentro de uma empresa? Está tendo muito desentendimento, briga. Mas que tipo de conflito é? É é, conflito sobre metas? É conflito de briga por venda? É disputa de conflito de assédio? poder, depende. Pois é. Então, quer dizer, eu tenho que ter realmente determinados nichos. Então, alguns materiais prontos, eles podem ajudar. Só que, de repente, ele não vai sanar toda aquela necessidade que o indivíduo ali precisa, que a empresa precisa. Bom, por isso que eu sou seu fã. Você me ajuda. E Já tá até me ajudando demais. Certo, mas agora vamos aqui aos nossos queridos colegas consultores que porventura estejam nos assistindo ou vão assistir depois, né, que esse conteúdo vai ficar disponível. Dá uma palavra aí para aquele que está começando, aquele que ainda está montando ainda o seu pacote de consultoria, ainda está vendo qual nicho vai atuar.
como seria, como você se colocando no lugar dele, né? O que você diria para essa pessoa hoje, até para dar um ânimo nele, para ele não desistir? Olha, eu vou falar com essas pessoas conforme eu falaria comigo aos 34 anos. Exatamente nessa idade, aos 34 anos. Então, às vezes, eu converso comigo aos 34 anos. Por que você não começou a consultoria há 10 anos? Então, a partir do momento em que você possui uma experiência profissional, que você gosta de pessoas, você gosta de ensinar, você gosta de orientar, e se você realmente busca sempre conhecimentos, aprimoramentos desses conhecimentos, e algo que você deseja criar ali, ajudar, orientar outras pessoas, você tem que gostar de gente, é inevitável. A partir do momento que você consegue criar toda essa rede, não só de conhecimento, mas de habilidade e de competências para isso, siga, né? Agora se planeje, tenha uma graduação, tenha uma experiência profissional. É muito importante que você tenha uma especialidade, onde você consiga exercitar também, e você tem que ser bom em algo. Eu tive um gestor passado que ele diz assim, todo mundo é bom em alguma coisa, e eu não posso deixar de repetir isso. Então, nós somos bons em algo. Eu não posso dizer que eu sou bom em tudo. Eu posso dizer que dentro da minha área de treinamento e desenvolvimento, eu sou muito bom nisso, né? É uma área que eu gosto, né? Que eu me desenvolvo muito bem. E agora estou me descobrindo na escrita, né? Provavelmente agora eu vou estar lançando o meu livro, né? Na área de liderança, estou Quero presinha uma aí. cópia. Mano, já estou Cortesia, gastado para cortesia você. não, eu faço questão de Então, pagar, eu sei que já vem está em coisa fase boa. final, eu digo só os acabamentos, que toda vez o último capítulo sempre a gente corrige, então é começar, né? Depois que você conquista, você tem a sua graduação, sua especialização, sua experiência profissional, seus métodos, e você reconhece que você é bom em algo, comece aos poucos, estruture seu planejamento, faça seu planejamento, faça a sua prospecção de cliente, entenda, saiba escutar, comece a anotar as dores dos seus clientes, e se possível, acompanhe alguém que já faz, né? Siga alguém que já faz, troca experiência nas redes sociais mesmo, tem muita gente que troca ideia, que conta histórias de determinados clientes, então acompanhe alguém, e se puder também criar um relacionamento, um network aí com alguém, com a gente, inclusive, Não, eu faço, eu criei o perfil Consultoria na Veia para isso aí. Entrando bastante então, consultor lá. Eu até sigo. O consultor me segue, eu sigo de volta, que é para poder a gente criar uma comunidade. A vida de consultor é meio solitária. é, A gente tem que estar em contato, né? exatamente, inclusive recentemente eu tive uma proposta, né, como eu estudo uma faculdade aqui no centro, e aí um colega de um outro curso, ele perguntou se eu ensinava consultoria. Eu disse, ensino, porque eu me especializei também em docência do ensino superior, eu tenho que exercitar, né, a docência. Então, gosto de ensinar na consultoria. Tem muita gente de valor que tem muito conhecimento, né? Você pega aí um profissional que está aposentado, mas que ficou 30 anos dentro de uma grande corporação. Uma pessoa dessa, ela tem muito conhecimento. Isso. Talvez falte a ela a alguém para ajudar ela a empacotar, criar um método, criar uma fórmula e Sim, vender esse negócio. exatamente. Inclusive, falando disso, recentemente eu tenho acompanhado uma grande profissional do mercado de vendas, e a gente deve voltar agora em 2025 no planejamento, justamente para ela voltar ao mercado de treinamentos. De certa forma, é uma consultoria na área de treinamento de vendas. Bom demais. E mais de 70 anos, viu? É, Mulher, mais de 70 anos, se eu tiver a 35 oportunidade, eu anos vou de gostar de experiência, a conhecer. gente Ver pode que deve chamar. ter É, um, experiência para ensinar, né? é uma mulher incrível, energia pura. Posso dizer que foi uma das pessoas que me inspirou no setor comercial. Eu me inspirei também nela na área comercial. Tive na minha família também. E essa coisa de ensinar também vem de família. Meu pai é professor, tia é professora, aí, irmã professora. Aí a gente acaba se contagiando com a docência, né? Não tem jeito. É muito bom ser professor. E quem sabe eu não vou para a área acadêmica futuramente, né?
Vai que dá competência certo. para isso você tem. Sim, mas já estamos nos aproximando aqui do final da nossa conversa, né? Porque também não Sim, pode gastar todos os meus créditos contigo, não, que eu quero você aqui de novo aqui no não, Profissão Consultor. conta comigo. Tá, me fala um pouco a respeito do teu processo aí. Alguém que está assistindo a live ou vai ver depois que queira ser mentorado por você, receber uma consultoria sua, qual é o processo? Como é que faz? Aonde Não, é que pode. tem que ir? Onde é que liga? Onde é que tem que entrar em contato? Depois, faz de conta aí que sou eu. Não tá livre, não, Então, porque você tem muito que me tirar. Aí eu entro em contato contigo como, depois qual o próximo passo até virar aí um mentorado teu ou ter uma consultoria tua na minha empresa. Então, o primeiro passo é não deixe de entrar em contato com a gente, né? E aí eu falo a gente, incluo você nisso. Então, pode acessar meu perfil no Instagram, aconsultoria.online. Meu telefone também tem o link para acesso. Tem o meu site, aconsultoria.online. Então, esse A é de Augusto, né? Então, por isso que é a consultoria. E tenho no LinkedIn a página aconsultoria.online. E também pode entrar em contato pelo DDD 91 98411 2885. Entrou em contato, a gente pode marcar um bate-papo descontraído para entender a sua necessidade, né? Se é de repente formação, se é workshop, se é a consultoria dentro da sua empresa, se de repente é a necessidade ali de fazer um evento onde a gente precise, né, fazer ali o discernimento de algum papel ali de desenvolvimento de pessoas, né? Então, às vezes, as empresas fazem isso, né? Elas precisam fazer a abertura de um evento e fazer ali um momento de quebra-gelo com desenvolvimento de pessoas, né? Dinamizar esse processo. Então, isso tudo também é um trabalho que eu faço e gosto de fazer. Então, basta entrar em contato e a gente identifica, vê quais são as necessidades de cada cliente para justamente atender da melhor forma possível e com muita, muita energia, muito carinho, né, dedicação, que é algo que é nosso compromisso, né? E se surgir um convite para uma palestra, para para um treinamento presencial, você está aberto também a isso ou por enquanto não? Estou aberto, sim. Estou aberto, sim. Inclusive, já fiz, né, aqui em Belém também, já tive a oportunidade de fazer. E a partir do momento que me convidam para palestras, para treinamento, eu estou sempre aberto para esses espaços. São espaços incríveis, são pessoas das quais precisam, às vezes, falar, elas querem botar para fora, querem colocar no tabuleiro ali ou na mesa, e a gente começa a fazer disso uma roda de conversa enorme, gigantesca, às vezes, com muita gente. Isso é muito gostoso, é algo que eu gosto de fazer. Então, pode entrar em contato também, que estou à disposição. E os temas são os mais diversos, né? Desde a área de diversidade, inclusive, inclusão, se precisar também, que é uma das minhas formações, né, dentro de recursos humanos. Então, estou sempre à disposição. Show de bola. Augusto, eu vou lhe agradecer, depois eu lhe mando aí uma mensagem no privado para lhe agradecer até melhor, porque você foi um parceirão começando o projeto aí, você aposta, entrou comigo nesse desafio, mas já nos aproximando aqui do final, eu queria deixar aqui um período, um tempo para você falar o que você quiser nessa despedida aí. Fica à vontade, não tem limite de horário não, mas pode ficar à vontade aí para trazer as suas considerações finais. E não é uma despedida, não, é só um até logo. Você vai voltar aqui no Profissão Consultor em breve. Volto. Você pode ter certeza que eu volto. Então, já te agradecendo, né, a oportunidade da gente estar trocando mais uma vez conhecimento. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Como você disse, a nossa vida enquanto consultor ela é muito solitária e é muito bom a gente poder ter essa diversidade de profissionais trocando, né, informações, trocando conhecimento, metodologia. Isso é muito bom. A gente aprende muito um com o outro e desenvolver essa parceria, né? Desenvolver cada vez mais essa rede de apoio. É muito importante que nós, enquanto consultores, possamos fazer e construir essa rede de apoio com outros profissionais. Isso agrega muito valor no nosso trabalho, agrega valor para o cliente. Ele sabe que ele tem com quem contar sempre. Isso é muito bom. Então, eu não vejo problema nenhum em estar abraçando todo mundo, em estar junto de todo mundo. Eu gosto disso. Isso que é o mais importante. E mesmo tendo uma carreira de consultor
que a gente acaba dizendo que nós temos um momento de solidão, na verdade, acho que nós temos um momento de solitude devido ao tipo de trabalho, e não de solidão. Nós temos muitas conexões boas e a gente Vou precisa até, ali estar deixa eu aproveitar fortalecendo. aqui rapidinho, roubar um pouco do teu tempo aqui, para dizer uma coisa que eu estou fazendo, está me fazendo muito bem. Antes, quando eu viajava nos meus deslocamentos, eu ouvia rádio, né? Eu ouvia música, eu Sim, ouvia louvor, culto evangélico, né? E eu preenchia o tempo ali. Ultimamente, eu não estou ligando o som do carro. Eu estou indo conversando comigo mesmo. E às vezes eu fico aí 5 horas na estrada e é quase uma autoterapia, né? E está sendo muito bom. Está sendo assim um período criativo. Eu tenho muitas ideias, faço anotações, paro um pouquinho ali para gravar alguma sim, coisa. Está sendo muito bom. Você falando aí da não é solidão, é solitude, eu concordei agora com você. exatamente. E você falando desse momento da direção, eu escutava muita música também. Depois, a playlist de 500 músicas ficou pequena, porque a gente vai jogando lá, né, na playlist viagem. Eu tenho uma playlist minha viagem. E vai jogando. Eu comecei a escutar os podcasts, inclusive orientação de um ex-colega de trabalho. E aí comecei a escutar podcast. Gente, tanta coisa legal, sabe? Tanto podcast legal, comecei a escutar. E aí chegou um momento que eu comecei a baixar podcast do YouTube para escutar offline, em viagem. Também muito bom. Muito bom. E depois os audiobooks pequenos, os resumidos, eu comecei a colocar também. Gente, você vem com a cabeça diferente, é muito bom também. É uma outra É, forma de dirigir ali. fica produtivo, né? Beleza. Exatamente. Augusto, obrigado. Obrigado, Tchau. viu? Conte Um comigo forte sempre que abraço precisar, porque e que a gente nós possa estamos se no mesmo, encontrar mais vezes. estou falando que nós estamos no mesmo estado, mas a 930 quilômetros de distância do outro. O estado Nossa, são quase 1.000 quilômetros. Não dá, não. Exato. Mas assim, a gente vai bater papo ainda, vai se encontrar bastante. Obrigado, você é um parceiro. Conte comigo também, algum Igualmente, projeto aí, algum por favor. desafio. Vou Pode contar contar mesmo. comigo, eu estou à sua disposição. Tamo junto, viu, meu Ótimo. parceiro? Perfeito. Então, Para você que precisando está também, por conosco favor, me aqui, chame. ó. Um abraço. Não, eu despedir do pessoal e falar, você que está conosco aqui, siga a consultoria.online, fernandoalmeida.oficial, que está assistindo aqui, e o nosso BB, que é o nosso perfil de interação com consultores, que é Consultoria na Veia, aqui no Instagram. Um abraço. Verdade. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. Augusto. Você é Fernando. especial, viu, meu Tchau, amigo? tchau.